Shri Guru Bhyo Namaha. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do fusion, ou da fusão da dança com a dança indiana clássica. Eu acho esse um tema super importante, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Existe uma tentativa muito grande das pessoas, por causa da beleza da dança clássica indiana, de trabalharem com esse tipo de fusão, né? Só que tem alguns aspectos que são muito importantes de serem observados, porque a dança clássica indiana é uma dança que traz uma cultura muito forte junto com ela, e até mesmo assim, aspectos religiosos, aspectos que são muito delicados de se mexer se a gente não souber. Então, o que acontece? Tem acontecido uma coisa bem interessante, mesmo nos grandes festivais de fusão, de dança fusion, isso tem sido uma questão, e eu acho isso muito positivo, porque nós que somos artistas, nós trabalhamos basicamente com cultura, né? E nós não somos simplesmente dançarinos repetindo um movimento, nós entendemos que existe um contexto cultural e a gente tenta servir as pessoas, servir a sociedade através da nossa arte. Então, uma postura e uma visão extremamente autocentrada e etnocêntrica, do tipo, tudo bem se para essa cultura essa dança é religiosa ou esse é um tema religioso, mas para mim não é, porque eu não faço parte dessa religião, eu não sigo isso, então para mim não tem problema, eu posso usar isso como eu quiser. Essa postura é uma postura muito complexa. Eu acho que um artista que pensa dessa maneira deve se repensar se realmente é um artista, porque o respeito à outra cultura e realmente um pensamento a respeito das culturas, ao meu ver, é uma base para qualquer pessoa que se diga ser um artista. Então, como a dança indiana clássica, ela traz esses elementos, é uma coisa que a gente tem que pensar antes de mais nada. Então, por exemplo, se para mim, a gente teve um pouco esse problema, né, você colocar uma imagem de Ganesha, por exemplo, de tapetinho de banheiro, e aí as pessoas pisavam em cima e estavam dentro do banheiro. Dentro da Índia, na visão indiana, isso é uma coisa absurda, porque primeiro você jamais entraria com uma imagem de Ganesha no banheiro, e segundo, você não pode pisar nele, porque não existe diferença entre a imagem e a própria divindade. Então, se eu falar, mas para mim Ganesha é só uma pinturinha de elefante, então eu vou pisar, é algo extremamente desrespeitoso. Eu acho que uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela não pode jamais ser considerada um artista. Porque ela não tem condição de entender essa questão cultural, ela não tem condição de ver o outro. E se você não vê o outro e você acha que você é o centro de tudo e que a sua opinião, o que você acredita que é o parâmetro para as coisas, você é uma pessoa completamente incapaz para ser um artista, né? Então, é claro que aí entra também uma outra questão, que é da ignorância de algum fato. Você pode utilizar alguma coisa sem saber que tem aquilo naquela cultura, que tem aquele pensamento, que você não poderia fazer isso. E aí, imediatamente, quando a gente vem a saber que a gente fez uma coisa que não deveria, a nossa ideia tem que ser pedir desculpas e, né, enfim, fiz outra coisa. Então, se retirar, se desculpar e tentar de alguma maneira se desculpar com aquilo e nunca mais fazer aquilo. Mas então, no caso da dança clássica indiana, a gente tem esses aspectos que têm que ser respeitados. Então, se alguém quer fazer fusão com dança indiana, a primeira coisa que eu vou dizer, é difícil falar o que fazer, mas a gente certamente pode falar o que não fazer. Então, a primeira coisa é que alguns elementos não podem ser utilizados, não devem ser utilizados. Por exemplo, a gente tem divisões básicas dentro da dança indiana, que é a dança abstrata e a dança interpretativa. A dança interpretativa, ela é muito mais complexa e só depois de muitos anos que a pessoa vai entrar nela. E ela vai trazer toda a história das divindades e tudo mais, as poses que são características daquelas divindades. E essa é uma parte que a gente deve ter muito cuidado de mexer. Eu não aconselho que se mexa nisso, a não ser que você tenha muita propriedade daquilo. Então, o que a gente precisa fazer antes de mais nada é se aproximar de uma pessoa que realmente entenda tanto da dança
quanto da cultura indiana, da parte filosófica, religiosa e tudo mais, porque dentro da cultura indiana isso tudo está muito junto. Então, assim, se você conhece alguém, uma dançarina, que foi um mês fazer uma aula de dança indiana, ou 6 meses, ou 1 ano, essa não é a pessoa certa para você perguntar o que deve e o que não deve ser utilizado. Se você conhece uma pessoa que estuda a dança indiana há um tempão, mas que não vive a cultura, muito provavelmente essa também não é a pessoa correta para você perguntar. Porque a pessoa precisa ter, além de muitos e muitos e muitos anos de prática da dança, ela precisa também entender muito bem a cultura e viver essa cultura, porque senão vai ter uma série de coisas que ela não vai entender, até porque a prática de algumas coisas dentro da cultura indiana, ela é uma prática que se você como um turista, ou você simplesmente como um estudioso de fora, muitas vezes você não vai ter acesso. Então, muitas das coisas na Índia, elas passam por uma questão um pouco iniciática, assim, e se você não vive aquilo no dia a dia, tem uma série de pequenos detalhes que fazem toda a diferença, aos quais você nunca vai ter acesso. Então, é muito importante que a pessoa procure realmente alguém que tenha muitos anos de experiência, tanto na dança indiana, quanto na cultura indiana, e que viva isso constantemente, senão é muito fácil de cometer alguma gafe, assim, absurda. Outra coisa é que as danças clássicas indianas, elas são muito, muito codificadas. Só uma pessoa que tenha muitos anos dessa prática, que esteja com isso muito introjetado no seu corpo, vai conseguir passar isso de uma maneira que possa ser utilizada numa fusão. E aí, eu pratico basicamente o Bharatanatyam, eu aprendi Mohiniyattam também, tive uma base de algumas outras danças da Índia, mas a minha base maior é o Bharatanatyam, que é o que eu danço há mais de 15 anos. Mas, depois que eu aprendi o Bharatanatyam, eu fui aprender uma técnica chamada Bharatanatyam, que foi desenvolvida pela doutora Padma Subramanian, que na verdade é uma tentativa de retomar as esculturas, os movimentos das esculturas dos templos e tudo que vem no Natya Shastra, que é a escritura principal da dança. Dentro dessa escritura, o Natya Shastra, ele traz descrição de movimentos que são movimentos que servem para todas as danças, vamos dizer assim. É como se alguém tivesse observado todo mundo dançando todas as danças e tivesse codificado aquilo. Olha, dá para fazer isso com as mãos, dá para fazer isso com os pés, dá para fazer isso com o tronco. E a Índia adora codificar as coisas e dar nome para as coisas, então eles fizeram isso muito bem feito. Então, o que acontece? Depois que a pessoa já passou por todo o processo, já estudou todos os ádavas, que são os movimentos básicos do Bharatanatyam e tudo mais, o que leva mais ou menos uns 5 anos, se ela quiser, ela pode procurar, o que não é fácil de encontrar, é bem raro mesmo na Índia, alguém qualificado e autorizado a ensinar Bharatanatyam, que é essa dança bem original que está ali nas escrituras. E aí, o que eu percebi foi que o Bharatanatyam, os movimentos, o que ele traz de informação para a gente, é bem interessante para ser utilizado na fusão. Então, eu estou tentando, não tem muitas pessoas que fazem Bharatanatyam, igual eu falei, mesmo na Índia, no Brasil não tem ninguém, na América Latina, que eu saiba, não tem ninguém. É algo bem raro, bem difícil de se encontrar e que hoje em dia alguns dançarinos estão tentando popularizar, mas é bem difícil você conseguir tanto achar um professor quanto, e por isso mesmo é uma coisa mais rara e mais cara, e principalmente para você ser autorizado a dançar e ser autorizado a ensinar, é realmente muito raro, muito raro. Então, por isso que ela está tão pouco popularizada, mas as poucas pessoas que tiveram acesso a isso e que têm essa autorização têm trabalhado para trazer isso para o conhecimento geral. O interessante é que a própria criadora, a doutora Padma Subramanian, ela dá às vezes workshops para pessoas que são pessoas de todos os tipos de dança, e ela fala que isso não tem problema, porque apesar das pessoas se relacionarem muito com o Bharatanatyam, ele tem essa característica que eu falei, de ser um movimento que você pode colocar em qualquer dança. E eu acho que talvez essa seja uma coisa interessante para as pessoas que gostariam de trabalhar com essa fusão, mas é como eu falei, tem que achar alguém bem qualificado e que entenda bastante da cultura e da dança para fazer isso. Então, eu estou tentando ajudar um pouco a propagar essa movimentação, essa técnica,
para que as pessoas que têm interesse na fusão, que são muitas hoje em dia, possam fazer isso de uma maneira que não vá ferir os princípios da dança clássica indiana e nem algumas coisas que são muito delicadas na dança, como eu falei.